Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, meus amores. E aí? Já agradeceram a Deus por mais um dia de vida? Bora agradecer então. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel. Tua presença é bem-vinda nesse lugar. Adonai, Todo-Poderoso, dono desse ministério, és bem-vindo nesse lugar. Peço a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence. E peço que quem precise ouvir esteja aqui. Deus falava comigo que o que mais a gente vê hoje em dia são julgamentos. Eu falo, na verdade, que quando a gente julga uma pessoa sem ouvir a parte dela, a gente acaba cometendo uma injustiça. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora. Quando eu só escuto um lado da versão, eu acabo pecando sem querer. Oi, Hanna, tudo bom? A paz. E aí todas as vezes que eu cometo esse ato de julgar, Deus hoje me fez entrar na passagem de Mateus 7, né? Às vezes a gente julga. Como é que tá o som para vocês aí? Já deu tudo certo, Paulinha, em nome de Jesus. Entendeu? Deus está no controle, Deus está no comando. E aí quando eu exerço essa função de juiz, né? Hoje é o que eu mais vejo dentro das igrejas, onde eram lugares para levar pessoas para Jesus, são lugares onde estão a maioria matando pessoas espiritualmente. Receba e tome posse em nome de Jesus. E rolando a minha barra de notícias hoje, eu percebi que ainda há crentes que ganham e monetizam em cima do pecado alheio, que ganham e monetizam em cima das pessoas que estão machucadas, aquelas que realmente precisam da igreja. Só que por algum motivo, causa ou circunstância, tem gente que eu conheço que não quer nem ouvir mais falar de religião. E será que o culpado é Deus? Será que o verdadeiro culpado é Deus?
ou o verdadeiro culpado é a gente. Mateus 7 é uma exortação. Se você reparar, todos os dias nós lutamos contra pecados menores e maiores. Às vezes eu já acordo com pensamentos de ira, e isso é um pecado. Às vezes eu já acordo com pensamentos de vingança, e isso é um pecado também. Às vezes eu quero responder àquele irmão à altura que me questionou, e isso também é um pecado não cometido, mas é um pecado dentro da gente. E aí a gente entra numa passagem, eu preciso pegar a minha Bíblia. Eu necessito pegar ela. A gente entra na passagem de Mateus 7, do 1 ao 6, aonde o Pai exorta a gente. Zoan, boa noite. Primeira vez aqui, seja bem-vindo. E o Pai exorta a gente de uma certa forma, não porque Ele não goste de você, não porque Ele não ame você, mas é justamente porque Deus te ama, que Ele exorta você, que Ele dá uma puxada na sua orelha de vez em quando. Eu costumo dizer que a primeira coisa que Deus mudou em mim quando eu entrei dentro da igreja foi a arte de julgar. Não criticando a Igreja Católica, porque fui católica durante 30 anos da minha vida. E dentro da Igreja Católica eu recebi diversos milagres. Mas lá dentro eu não consegui encontrar esse lado meu que não julgava, que não apedrejava. Eu sempre querendo ser perfeita, sempre naquela mania de perfeição, sem escutar o lado da outra pessoa. Criava os meus próprios pensamentos e, como teimosia, esses pensamentos eram o que valiam. Me responde uma coisa, como é que você vai ao Pai tendo medo dele? Como é que você encontra verdadeiramente Jesus Cristo tendo medo dele? Você consegue amar alguém que você tem medo? A gente não consegue amar alguém que a gente não tem, que a gente tem medo. Quando eu conheci Jesus, e aí quando eu falo conheci Jesus, né? Nossa, essa pastora é tão diferente. Conheci essa pastora com cabelão e de repente essa pastora cortou a ela aqui, ó. De repente essa pastora cortou o cabelão e resolveu cortar o cabelão. E aí eu perdi diversos seguidores por conta disso.
Entendo que os seguidores que eu perdi não viam a presença de Deus em mim, a não ser pelo cabelo grande. Mas isso nem convém ao caso agora. Ninguém chegou no meu privado para perguntar para mim por qual causa, qual motivo e qual circunstância eu cortei o meu cabelo. Mas recebi diversos julgamentos, perdi alguns seguidores, acredito que seria Deus limpando. E aonde eu quero chegar com isso? Julgamento. Julgamento. Julgamento o tempo todo. E se a gente não se policiar, a gente acaba se tornando isso também. E a palavra é muito clara e severa quando diz, quando fala do julgamento. Um dia eu li para vocês, está marcado aqui, muita gente prega o Antigo Testamento, mas eu vim para pregar o Novo Testamento. Foi para isso que eu fui chamada. Cadê ela, Senhor? Não sei se eu marquei. Eu fiz uma pregação esses dias lá no YouTube, que ela falava que a gente não consegue chegar a 100% da perfeição. Quando uma pessoa está extremamente perfeita, ela já pode ser arrebatada ao céu. E eu ainda, fora Elias, eu não consegui conhecer nenhuma pessoa assim. Agora me responde uma coisa. Nós nascemos da procedência do pecado, concorda comigo? Tanto que Jesus Cristo não nasceu igual a gente. Ele não nasceu igual a gente. Graças a Deus, né? Porque para morrer pelo pecado de alguém, eu teria que ser perfeito. E assim foi com ele. Antes de Jesus morrer na cruz por mim e por você, nós éramos totalmente afastados de Deus. E uma vez por ano, um sacerdote era encarregado de ir ao templo antes da morte de Jesus. Contando o Velho Testamento, ainda quando éramos uma consequência do que aconteceu com Adão e Eva. Só que quando Jesus veio, ele veio quebrar todos os encargos, as cargas pesadas que haviam sobre nós. O véu se rasgou e hoje eu e você podemos conversar com Deus em qualquer lugar e não precisamos do sacerdote uma vez por ano para ter contato com Deus.
Agora pensa comigo. Eu cheguei a ler que Jesus Cristo ele não morreu só pelos pecados antigos daqueles que o crucificaram. A maioria fariseus, doutores da lei, que estavam dentro de templos. E o que acontece? Quando ele morreu por mim e por você, ele fez com que a gente automaticamente passasse para a posição de filho de Deus. Eu li também, cheguei a ler sobre a identidade em Cristo, mas acredito que eu não vou achar agora porque não estava programado. Só a primeira palavra estava programada. Mas quando eu puder achar de novo... achei. Eu achei. Salvação. O livramento de Deus. Eu vou ter que botar o óculos, tá? A salvação pode ser descrita como arrancar alguém de um sério perigo. Assim como nós arrancaríamos um filho da frente de um automóvel que se aproxima para salvar-lhe a vida. O Senhor Jesus salva ou arranca cada indivíduo que confia nele do caminho que conduz à morte eterna no inferno. Romanos 6, 23. Assim, a salvação pode ser compreendida como uma libertação operada por Deus. No Antigo Testamento, antes de Jesus, Deus muitas vezes libertou Israel de seus inimigos. Josué 3:9, 3, versículo 9. No Novo Testamento, Deus libertou pecadores da eternidade no inferno. Atos 16, 31. A salvação não requer apenas um ato inicial de Deus, mas também nossa resposta. Há basicamente 3 aspectos de livramento ou salvação divina: justificação, santificação e glorificação. Justificação é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Efésios 5, 26. O desejo de Deus é que o cristão amadureça e se torne mais semelhante a Cristo, que se torne livre do controle do pecado em sua vida. Mas se o cristão pecar por causa da sua natureza decaída, Deus providenciou a provisão.
1 João do 1 ao 9. Ele deu o Espírito Santo para auxiliar os crentes em seu processo de santificação. Glorificação é a libertação final que Deus opera contra a presença do pecado na vida do crente. A glorificação não será efetivada até que o Senhor volte para os seus filhos. Primeiro Coríntios 15, 51 e 57. Enquanto estivermos vivendo nessa terra, sempre estaremos na presença do pecado. Entretanto, as pessoas que confiam em Cristo um dia serão completamente livres do pecado. Eu vou parar por aqui por enquanto. Eu não prego religião. Eu não estou aqui para falar que tem gente que vai para o inferno. Não foi para isso que eu fui chamada. Quando eu conhecia Jesus Cristo, e aí eu falo que eu conhecia Jesus Cristo, por que eu falo que eu conhecia Jesus Cristo? Porque quem me conhece sabe que a Suelen do passado não é nem e a Suelen por dentro do passado não é nem parecida com a Suelen que eu me tornei hoje. Você acha mesmo que eu tinha essa calma para explicar? Você acha mesmo que eu tinha essa mansidão? Você acha mesmo que eu tinha controle e domínio próprio? Tinha que ser tudo o que eu queria, do jeito que eu queria e da forma que eu queria. E quando uma coisa não acontecia da minha forma, eu ficava extremamente frustrada. Antes de Deus trabalhar em você por fora, Ele vai trabalhar por você por dentro. Ele vai tirar traumas que você tem. Ele vai causar libertações que você não consegue se libertar. E tudo isso eu digo, não é forçado. Você sabe por que eu não largo Jesus? É porque quando todo mundo me abandonou, era Ele que estava do meu lado. Quando eu precisei da religião para me ajudar, ela me ajudou até um certo ponto. Mas dentro desse quarto de oração, eu tive as maiores experiências com Deus. Oi, Ale. Foram as maiores experiências que eu tive com Deus. Dentro desse quarto, no oculto e no secreto. Onde nenhuma pessoa que me segue, ou poucas pessoas que me seguem, oi Ale, tudo bom? Acompanharam. Suelen,
Mas aonde você quer entrar nesse ato de julgar? Hoje, infelizmente, a igreja não consegue ver além das aparências. Desde o começo, quando eu comecei a pregar, ou era de batom vermelho, porque Deus pedia, porque Ele falava que era assim que Ele queria me usar. Quando eu resolvi cortar o meu cabelo para fazer uma doação para pessoas que precisavam mais do que eu, a primeira coisa que pensaram era estar afastada. Quem segue os meus outros perfis vê que eu usava boné há muito tempo. A única diferença foi que agora eu continuo usando o meu boné, só que com cabelo curto. E provavelmente o cabelo, que para mim vivia amarrado e preso, vai servir para alguém que necessita dele. O ato de julgar. O que Deus quer falar comigo hoje, Suelen? Bora direto para a palavra. Me perdoe que eu tô ficando um pouquinho rouca, viu? O hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque da mesma forma que diz com juízo, com que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida que medirdes, será medido. Com que tiverdes medido, vão de os medir. E por quê? Reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, glória a Deus, e não vês a trave que está nos seus olhos? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar a venda, o arqueiro do teu olho, estando com uma trave nos seus? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Hipocrisia. Todos nós, até a gente que prega aqui na frente, a gente tem pecado.
E eu vou te falar a verdade, a maioria dos julgamentos que eu vejo não estão fora da igreja. A maioria das vezes o julgamento que eu vejo está dentro da igreja. E vamos imaginar que você está passando pelo pior momento da tua vida. E de repente você chega dentro da igreja, que espiritualmente é chamada de hospital. E aí, quando você chega dentro desse hospital, você percebe que tem pessoas muito mais feridas que você, ou pessoas que te ferem muito mais aonde você estava. É a tua obrigação, é a minha obrigação dizer para a pessoa onde é que ela está errando. Eu entrar dentro de uma rede social de uma pessoa para destilar veneno e ódio. São incontáveis os números de cristãos que saíram da igreja, porque perceberam que o pastor que pregava não era lá o exemplo de perfeição. Mas a diferença dos pastores de lá e essa pastora aqui, eu não posso falar pelos outros porque eu não conheço, mas eu posso falar por mim. É que eu nunca entrei na frente da câmera, virei para vocês e falei que eu era perfeita. Todas as vezes que eu tô aqui dentro, Deus também vem operando em mim. Assim como Ele opera em você que para escutar. O trabalho dos cristãos, dos evangélicos, dos crentes, dos católicos, sabe o que era? Levar a pessoa para dentro da igreja. E aí, quando você leva essa pessoa para dentro da igreja e acolhe ela com amor, a primeira pessoa que essa pessoa irá ver dentro de você é Jesus Cristo. A palavra fala para a gente ser todos os dias mais parecido com Ele. Tem pessoas que você vê pregando a palavra, e nem às vezes pregando a palavra, mas destilando ódio, destilando veneno, acabando com o emocional de pessoas que já estão feridas e precisam dessa cura, precisam dessa abertura dentro da igreja. Eu vejo uma sociedade que quer fazer o papel do Espírito Santo. E você sabe qual que é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é convencer você. Quando eu cheguei na igreja, eu confesso que a minha última opção foi Jesus Cristo. Mas porque eu conhecia um Jesus Cristo que me julgava o tempo todo. Eu conhecia um Jesus Cristo que colocava limites para eu seguir Ele.
Até o dia que eu fui apresentada a um Jesus Cristo que me pegou no meu pior estado. E eu era uma pessoa que julgava muito outras pessoas. Mas Ele me acolheu com tanto amor que eu costumo dizer que hoje quem não quer me separar dele sou eu. E assim como eu tenho certeza que há pessoas que só aceitarão Jesus verdadeiramente quando conhecerem um Deus de amor, quando conhecerem um Deus que já sabia onde você ia cair, Ele já tinha certeza onde você ia cair, e mesmo assim Ele deu o único filho dele por minha causa e por sua causa. Então, quando eu não investi em mim, Jesus Cristo investiu em mim, dando o Filho dele por minha causa e por sua causa. A palavra também diz que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra também não diz, eu não encontro na palavra aonde diga que Deus não morreu por uma prostituta, Jesus Cristo não morreu por uma prostituta, tanto que do lado dele haviam 2 ladrões, né? Ele parou no meio do caminho para atender uma mulher impura que o tocou. A sociedade não dava nada por aquela mulher. Mas apenas num toque, quando ela tocou Jesus Cristo, dele saiu uma coisa diferente. Ele diz que saiu virtude. No mesmo instante, a hemorragia da mulher cessou. Maria Madalena, que estava para ser apedrejada pelos fariseus que se achavam, quando eles estavam prontos para apedrejar ela, a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo foi: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém foi capaz de atirar. E você acha que no mundo que a gente vive hoje, tem alguém que pode tacar pedra em alguém? Eu acredito que o que vivemos hoje seja muito pior do que na época antiga. E eu, como eu tinha mania de julgar as pessoas, eu falo, tudo que eu falo para vocês aqui foram experiências que eu passei. E quando eu fui acolhida por Jesus Cristo, porque naquela missionária que me atendeu, eu consegui ver Jesus Cristo nela. Fiquei um tempo naquele lugar
porque consegui ver Jesus Cristo naquele lugar. O primeiro dia que eu entrei na igreja, eu nem de pé eu conseguia ficar de tamanha glória que era. Eu não tinha conhecido um Deus daquele jeito. Esse Deus eu só conhecia ele nos grupos de oração, que eram uma vez por semana e também me ajudaram bastante espiritualmente na época que eu era católica. E nessa época eu havia julgado bastante uma pessoa por alguns atos que ela tinha cometido, que na minha opinião, que era a juíza, achava imperdoáveis. E naquele dia eu não consegui assistir o culto em pé. Mas mesmo sentada, Deus virou para mim e falou assim: você gosta tanto de julgar os outros, né? Você é tanto um exemplo de perfeição. Só que agora eu vou fazer, a partir de agora eu vou fazer você olhar para dentro de você. E quando ele disse isso para mim, automaticamente a pessoa ao qual eu julguei me bateu, foi um belo de um arrependimento e um quebrantamento de pedir desculpa para aquela pessoa. Porque quem era eu para julgar alguém? E eu comecei a ver os meus erros na minha frente. E aí, graças a Deus, a partir daquele dia, eu fui liberta do ato de julgar. Vamos orar? Pai, a gente sabe que seu Filho Jesus Cristo, esse tempo todo que teve encaminhado aqui na terra, ele abraçou ao invés de apedrejar. Ele amou ao invés de odiar. Ele acolheu ao invés de expulsar. Que se levantem no Brasil, assim eu peço em todos os países, igrejas que levem o amor de Jesus Cristo, para que muitas pessoas possam se sentir acolhidas e constrangidas, assim como aconteceu comigo há 6 anos atrás, por causa do amor de Jesus Cristo. Vai constrangendo, Senhor, cada pessoa que me escuta, e cada pessoa que vai me escutar. Vai tirando, Senhor, o coração de pedra e colocando um coração de carne. Para que eu consiga entender que hoje eu posso até estar de pé, julgando outras pessoas. Mas amanhã eu posso estar na posição de precisar de defesa, Senhor. Me ensina a ser alguém melhor. Que todos os dias eu diminua.
para que a glória de Deus possa crescer em mim, para que todos os dias eu diminua, para que o amor de Jesus Cristo possa crescer em mim. Vai tirando e libertando, Senhor. Assim como o Senhor fez comigo e colocou um espelho onde eu vi todas as minhas imperfeições. Faz assim com seus filhos também, Senhor. E quando eu peço isso, eu não peço por mal. Eu peço porque sei que só há mudança quando a gente reconhece que a gente errou. Maravilhoso és tu, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício na cruz. Obrigada que, por mesmo em momentos em que eu achei que eu não fosse capaz, que eu pensei em desistir, tu vinha com uma palavra de alento, dizendo para que eu continuasse e não parasse. Que todas as vezes que eu me senti menos, o Senhor vinha com a palavra: eu amo você. Tu és importante para mim. Mesmo quando eu não acreditei no meu potencial, o Senhor acreditou por mim. E mesmo que hoje você não acredite no seu potencial, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo acreditam em você. Ele já te conhecia no ventre da tua mãe. Ele sabia os caminhos que você passaria, sabe? E aonde cairia também. Então hoje a palavra que Deus traz para você é: eu amo você. Não importa aonde você caiu, eu amo você. Josimar, boa noite. Não importa quais caminhos você tenha trilhado, se desviou um pouco para a direita e para a esquerda, eu amo você. E hoje, diferente de todas as vezes, eu não vim buscar você por medo. Eu não vim buscar você para que você se sentisse diminuído. Mas eu vim buscar você porque, independente da onde você estiver, eu sempre vou levantar alguém para você do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus, eu te peço agora na sua infinita misericórdia que seus filhos possam diminuir, para que todos os dias as pessoas que olharem para eles
enxerguem o teu amor, consigam enxergar tuas boas ações. Chega, Senhor Jesus, em pessoas que ainda não conheceram o teu nome, porque ainda existem pessoas que não conheceram o teu nome e não entendem o sacrifício que foi feito na cruz por nós. Não tem nem noção de quão importante, mesmo o Senhor sofrendo naquele momento, que o véu fosse rasgado. Toca no nosso coração, Senhor Jesus. E levanta pelo poder do teu nome uma geração de adoradores que consigam olhar além da aparência. Uma geração de adoradores que consigam reconhecer a presença do Espírito Santo de longe. Uma geração de adoradores que, mesmo não sendo perfeitos, te adorem em espírito e em verdade. E que todos os dias a gente possa diminuir para que o Senhor possa crescer. Em nós. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te livre de todo o mal. Que você tenha uma noite abençoada. E eu declaro, profetizo em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor te acompanhem. Que as bênçãos do Senhor te persigam. E que você possa ter sua noite de sono reparador. Eu quero agradecer pelas pessoas que ficaram e escutaram a palavra. Gratidão. Que Deus possa abençoar, proteger e livrar de todo mal. E que alguma experiência boa vocês possam tirar daqui de dentro. Que algum conselho bom vocês possam tirar daqui de dentro. E que Deus possa conceder o desejo do teu coração. Eu não sei se você veio buscar uma palavra aqui dentro, mas que Deus possa te conceder a paz que o seu coração necessita. Eu não sei se você veio só olhar, mas que Deus possa conceder o desejo que o coração necessita. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo o mal. E para quem chegou agora, Deus me toca só para que eu ore a última vez. Mateus 7, do 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho,
estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês tenham uma excelente noite, amores. Uma excelente quinta-feira. Hoje já é sexta, né? É isso? 1h21. Hoje é sexta-feira já. Que Deus possa te dar um final de semana abençoado. Passando aqui para falar que hoje começa uma campanha. Quem me conhece sabe que é uma campanha de 1 de 3. Ainda não tenho o tema dela revelado, mas creio que até o final do dia, quando eu entrar, Deus já vai revelar e contar. Começar uma campanha para a gente entrar esse ano tendo atenta à proteção de Deus e o livramento de Deus. Acredito que seja isso que Ele queira dar durante o ano todo, viu? Deus abençoe, amores, proteja e livre de todo mal. Vocês tenham uma excelente noite. Obrigada por cada um que assistiu e que Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus.